Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 6 de fevereiro de 2022, são 22 horas e 57 minutos. Lição número 11 da classe de adultos. Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então vamos continuar dando lugar ao Espírito, deixar o Espírito Santo atuar em nossos cultos, deixar o Espírito Santo fluir para a glória do nosso Senhor. Introdução. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedido à igreja. O Espírito Santo pousava sobre Cristo e agora ele pousa também, ele foi concedido à igreja. Então você, como parte da igreja, o Espírito Santo também pousa, claro, sobre você. Quando estamos reunidos no templo, como igreja, o Espírito Santo é concedido a nós para termos discernimento de línguas, termos línguas, dons espirituais. Então a igreja, ela tem uma autoridade pelo Espírito para continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor e assim levando a palavra do Evangelho a toda criatura. E sim, devemos fazer sempre no Espírito, dando sempre lugar ao Espírito Santo, uma vez que em alguns lugares o Espírito Santo já não tem mais esse espaço, mas nas nossas igrejas temos que continuar dando espaço para o Espírito. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. Qual o papel do Espírito? O Espírito, entre outras coisas, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E veja que o Cristo, quando fazia as suas obras, ele fazia tudo pelo Espírito. Então o Espírito também concedia que o povo entendesse que que o Messias viria e que veio. Então o Espírito, ele tem todo o sentido no Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, ele atua firmemente no Evangelho, até mesmo na construção de um todo, tanto na hora de ouvir quando alguém tem fé e ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos dá discernimento, é o Espírito Santo que faz tudo em nós, mas é sempre o mesmo Espírito. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. É interessante que o Espírito Santo, ele vai sempre estar presente em locais de oração. É verdade que o Espírito Santo, ele não tem uma regra, digamos, somente de uma determinada forma, somente no culto de oração, por exemplo, que alguém vai ser batizado com o Espírito Santo. Não, alguém pode ser batizado inclusive na escola dominical. O Espírito Santo, agora, há de se ver que a pessoa também precisa ter uma vida de oração. Ela precisa ter um cotidiano de oração, viver uma vida de oração. Às vezes, por alguma razão, ela nem tem tempo de ir ao culto de oração na igreja, mas ela está orando em casa. Ou tem tempo para fazer ambos, e faz ambos. Ela tanto ora em casa, quanto também vai no culto de oração. Tendo em vista que os cultos de oração hoje é o culto da igreja mais vazio, na bem da verdade, não dá para tapar o sol com a peneira. Na verdade é que quando nós estamos vivendo numa vida de oração, estamos em oração, a tendência é o céu se abrir para nós. E o céu se abrindo para nós, nós recebemos as bênçãos dos altos céus. E nós precisamos muito, nos dias atuais, ver algumas situações do que diz respeito às bênçãos materiais. Nós devemos nos desprender dessas bênçãos materiais. Não é que sejam ruins, ou maléficas, ou coisas do tipo, mas é que nós devemos dar mais ocasião para o Espírito
buscar as coisas que são de cima, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscar as coisas que são de cima. Por quê? Porque hoje estamos vivendo um evangelho muito de prosperidade financeira, muito de prosperidade no sentido material do negócio. Não é que seja algo errado, volto a dizer, não é errado uma pessoa, por exemplo, evangélica ter dinheiro, não é isso o ponto. O ponto é que nós estamos dando mais valor às questões materiais, ao financeiro, às propriedades, os carros e tal, do que a presença do Espírito Santo. Então nós devemos viver uma vida de oração para que assim nós tenhamos a visita do Espírito Santo. O Espírito Santo é a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. É interessante que nós venhamos compreender que a nossa vida é uma vida de perseguição. Nós iremos ser tentados algumas vezes. O próprio Cristo foi tentado. Ser tentado, mais uma vez, não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pois bem, quando o Senhor, após o batismo nas águas, geralmente, de forma geral, quando alguém é batizado nas águas, vem sempre uma prova depois. Então é muito possível que você batizou e passou uma situação, ou está por alguma razão, é um novo convertido e está agora se preparando para o batismo, pode ter certeza de que quando você passar pelas águas, logo em seguida virá uma prova. É o deserto que você vai passar. E você precisa estar como Cristo, cheio do Espírito. Viver uma vida cheia do Espírito. Por quê? Porque você certamente será tentado pelo adversário. E como você vencerá o adversário? Primeiro, você tem que ter fé no Senhor. E segundo, vencer a tentação pela palavra. Assim como Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e pela palavra. Então você vence o adversário pela palavra do Senhor. Você se alimenta da palavra. Você vive uma vida de oração, de jejum. Então certamente, sim, você vai passar pelo deserto, mas você realmente vai passar. Você não vai ficar parado, estagnado ali no deserto. Você vai continuar caminhando e chegará no lugar onde você precisa chegar. Mas verdade é que você precisa ter maturidade de compreender que assim que você passar pelas águas, se porventura você ainda não passou, você passará por um deserto. Você certamente terá uma prova depois. O Espírito Santo é a missão de Cristo. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. A unção do Espírito. Muitas pessoas hoje estão fazendo as coisas na carne. Estão fazendo tudo de qualquer maneira. Importa que eu faça isso aqui, eu faço de qualquer maneira. A Bíblia vai dizer, ou a Bíblia diz, que seria mais correto dizer, né? A Bíblia diz que nós não devemos fazer a obra do Senhor negligentemente. Nós precisamos ter cuidado com a obra do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, fazer com amor. E aqui você vê que a unção do Espírito ele qualificou o ministério. E sim, alguém para ter um ministério precisa ser qualificado pelo Espírito. O Espírito Santo também separa as pessoas para ser obreiro. Então você vê que o ministério é qualificado para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Quando alguém está no Espírito, as coisas fluem melhor, fluem perfeitamente. Por quê? Porque está fazendo no Espírito. E quando fazemos no Espírito, o nome do Senhor é glorificado e certamente aquilo dará certo. Por quê? Porque foi feito no Espírito, pelo Espírito. Então, quando nós temos que ter essa unção do Espírito para continuar fazendo a obra do Senhor. E unção é assim, né? Uns são e outros não são. Sinopse. A unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus Pai o havia enviado. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja. O Espírito Santo em Atos. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Para se entender aqui, existe um ponto delicado que nós precisamos ter um pouco de cuidado para tratar, que é acerca da capacitação necessária que o Espírito Santo dá para a evangelização. E por que é delicado? Porque a pessoa para evangelizar, ela não precisa ser batizada com o Espírito Santo. Ela precisa ser cheia do Espírito, precisa ter os frutos do Espírito,
precisa estar fazendo no Espírito, mas não precisa ser batizada com o Espírito Santo. Aqui foi para se cumprir e até fortalecer a igreja, porque estava no início. Então, eles iam falar do Evangelho, do Espírito Santo, mas como eles iriam falar se eles não tinham isso? Hoje nós não precisamos, assim, deixa eu falar aqui um pouco melhor, não é que nós não precisamos hoje do Espírito, deixa eu até deixar aqui claro. Hoje nós não precisamos de uma situação de alguém ser batizado com o Espírito Santo para fazer o Evangelho, para falar do Evangelho, porque temos a palavra. Então a palavra, ela nos dá um direcionamento para que assim a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo também tenha testemunho para glorificar o nome do Senhor e assim evangelizar. E por que isso? Porque é necessário que as pessoas, mesmo as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, estejam também envolvidas no evangelismo. Porque se criou uma ideia de que somente quem é batizado com o Espírito Santo pode fazer missões, pode evangelizar, o que não é bíblico. Você vai ver em algumas questões, em alguns exemplos, que alguém recebe a cura e começa a glorificar o nome do Senhor e dar testemunho daquilo. Por exemplo, João 5 vai falar do enfermo ali do tanque de Betesda, que após ele ter sido curado por Cristo, ele começou a falar, ele testificava de quem é que tinha curado ele. Então as pessoas conheciam e sabiam que era Cristo que tinha feito. Ou seja, ele falou do Evangelho, falou de Cristo e não era batizado com o Espírito Santo. Não há necessidade de alguém ser batizado, não é nem necessidade, obrigatoriedade. Ninguém precisa ser obrigado, obrigatoriamente, ser batizado com o Espírito Santo para evangelizar. Isso a gente precisa ter muito cuidado, porque até para desmistificar essa ideia de que para evangelizar precisa ser batizado com o Espírito Santo. Não, não precisa ser batizado com o Espírito Santo para evangelizar. Aqui o texto vai nos dar a ideia, porque lá estava no início, então eles precisavam ser cheios, ser batizados com o Espírito Santo para assim dar testemunho para os outros, né, para os demais. Hoje, mais uma vez, a gente não precisa de ter esse batismo com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo para falar às outras pessoas, porque hoje temos a palavra que nos testifica, né? Nós vivemos pela palavra, e a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então as pessoas ouvindo pela palavra vão entender e vão compreender e assim aceitarão a Cristo como Salvador, mesmo que aquela pessoa que esteja falando não seja batizada com o Espírito Santo. A promessa cumprida no Pentecostes. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e almas eram alcançadas. Quantas pessoas estão pregando hoje de tudo, menos pelo Espírito? As pessoas falam tantas coisas e não tem nada do Espírito. As pessoas, há algumas pessoas, por exemplo, que fazem um teatro dentro da igreja, né? Tem uma encenação teatral dentro da igreja. Tem alguns líderes, por exemplo, que se vestem de super-herói para falar do Evangelho. Outros fazem graça, né? Parece que a igreja agora virou um circo. Na verdade, eles fazem isso para preencher algo que eles não têm. E o que é que eles não têm? Eles não têm o Espírito. Eles não são cheios do Espírito, eles não têm a palavra, eles não têm unção vinda da parte do Senhor. Porque são apenas pessoas que estão preocupadas com tudo, menos em entrar nas mansões celestiais. E fazem tudo pela carne, fazem tudo para ter notoriedade, né? Serem conhecidos, ter fama, em alguns casos dinheiro, ou fama e dinheiro, né? Em alguns casos, mas não tem nada do Senhor, não falam pelo Espírito. Nós, como cristãos, nós devemos pregar pelo Espírito. A expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Você vê que Pedro, ele teve aqui uma função muito interessante, que foi de ajudar a expandir a igreja, o reino. Quase 3.000 almas aceitaram a Cristo após Pedro pregar. E por que isso? Porque Pedro foi capacitado pelo Espírito. Não importa que quem está pregando tenha altos conhecimentos humanos. É claro que se puder ter estudo como o apóstolo Paulo tinha, não há nenhum problema, muito pelo contrário, vai ser uma ferramenta que ajudará a pessoa em alguns casos específicos. Entretanto,
importante é que a pessoa seja capacitada pelo Espírito. O Espírito, né, pelo poder do Espírito, e o Espírito capacita esse crente, esse cristão vai falar de uma forma com tanta intrepidez, com tanta firmeza, com tanta clareza, com tanto poder, com tanta ousadia vindo da parte do Senhor, que as pessoas aceitarão a Cristo como Salvador, porque está vendo naquela pessoa a intrepidez, a segurança de falar em nome de Jesus. Então veja que aqui a expansão da igreja primitiva veio justamente por conta disso, por causa da intrepidez de Pedro, né? Porque Pedro falava com firmeza. E quantas pessoas hoje estão falando de uma forma tão morosa, né? As pessoas têm falado de uma forma do evangelho de um jeito assim muito moroso, ou seja, muito delicado, de uma forma muito jeitosa, que é para não falar contra o pecado, vamos falar aqui com jeitinho. O povo está muito moroso, está devagar demais. Então veja que nós somos cristãos, nós não devemos pregar a palavra com morosidade, nós devemos falar com intrepidez, com firmeza, com ousadia dos altos céus, porque somos capacitados pelo Espírito Santo para assim fazer. Sinopse: a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como uma agência de Cristo. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias: o revestimento de poder do alto. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto no novo nascimento. Significa o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e a adoração mais profunda. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, isso vai te ajudar a expandir o Evangelho. Porque você fala de uma forma mais distinta. Você é diferente dos demais. Não dos demais crentes, eu digo os demais pessoas, né? As pessoas que não são cristãs. Agora você tem um brilho diferente na sua vida. Agora você é diferente. Você recebe o Espírito Santo, então essa forma vai te ajudar a evangelizar, a ter uma vida cristã vitoriosa. Por quê? Porque você vive andando no Espírito. Você vive no Espírito, você recebe um poder espiritual para assim andar, né? Então você vive com uma vida mais correta diante do Senhor e assim a sua adoração é mais profunda. Por que é mais profunda? Porque você vive um cotidiano cheio do Espírito. Então quando você chega no templo para adorar o Senhor, você adora com testemunho. As pessoas sabem que você está ali glorificando o nome do Senhor, mas também sabe como você é no dia a dia. Conhece a sua vizinhança, conhece o teu jeito de andar na vizinhança, melhor dizendo. Então as pessoas conhecem você, sabem de como você procede nas situações. Então o Espírito, como você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, até a tua adoração é mais profunda. Por quê? Porque ela vem junto com o testemunho. Não foi isso que Jesus falou? Que nós temos que ser testemunha dele? Então quando você vive uma vida no Espírito, até a sua adoração é mais profunda. As línguas como evidência inicial. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Bom, é notório que muitas igrejas hoje é proibido falar em línguas. Não se pode, não há ali manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito do homem, né? O homem pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas não há manifestação espiritual. Por quê? Porque são homens amantes de si mesmos. São homens que estão apenas preocupados em ter os seus próprios holofotes, né? O holofote tem que estar virado para ele, né? Ou seja, agora ele tem não uma evidência espiritual, ele tem uma vida completamente perdida dentro da igreja, porque é uma igreja que ele faz parte que está proibindo, na verdade, está proibindo de falar em línguas, que é uma igreja que não tem profecia, é uma igreja que não tem nada de espiritual. Por quê? Porque tiraram o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não mora mais ali, não habita ali. Então veja que as línguas, né, eu falar em línguas,
vai ter um momento de parar, que é na volta de Jesus. Depois que Jesus voltar, vai cessar o falar em línguas. Mas até isso não acontecer, né, até Cristo não voltar, nós não devemos proibir o falar em línguas. Muito pelo contrário, né? Tinha que ter, na verdade, uma motivação, principalmente com a juventude, né, os adolescentes, até mesmo as crianças, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para que assim nós tenhamos uma igreja cheia do poder do Senhor, né? Cheia do poder do alto. A plenitude do Espírito Santo. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Pois bem, batismo com o Espírito Santo é essencial para a igreja pentecostal. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo, até porque há pessoas que são cheias do Espírito Santo e não são batizadas. Há pessoas que são batizadas e não são cheias. Há as pessoas que são cheias e também são batizadas. E qual é a diferença deste negócio? O falar em línguas, vou me ater aqui nesse ponto, o falar em línguas é uma evidência de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. E o fruto do Espírito nesse caso? O fruto do Espírito é quando essa mesma pessoa não usa a sua língua para fazer fofoca. E isso dá a ele o fruto do Espírito. Então existe uma diferença. E o fruto do Espírito é algo tão grande que serve de testemunho para nós. Não adianta alguém falar em línguas na igreja e estar na janela, né, da casa fazendo fofoca da vida alheia. Deus não está neste negócio. Então o fruto do Espírito ele é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Então veja que nós precisamos ter o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito vai nos trazer a ideia de como é que a pessoa é no dia a dia, como nós somos no dia a dia. Porque alguém pode estar na igreja, até mesmo se for o caso, cheio do Espírito, aquele negócio todo e tal, mas em casa só a família sabe o que passa com aquela pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, tem talvez até um dom espiritual, mas não tem o fruto do Espírito e tem uma vida completamente perdida de contendas, porfias dentro de casa. Então veja que é diferente. O fruto do Espírito é tão importante quanto os dons espirituais. Então que nós venhamos a cada dia mais ter a plenitude do Espírito Santo. E qual é a plenitude do Espírito Santo? É quando nós temos o fruto do Espírito e somos batizados com o Espírito Santo. A ideia do fruto do Espírito, o fruto do Espírito são 9, né? Então, é apenas um fruto, é um fruto com 9 partes. Então veja que nós precisamos a cada dia mais buscar a face do Senhor, tendo em vista que o fruto do Espírito faz parte da nossa vida espiritual. E sim, nós devemos buscar com todo o nosso coração os frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 21, vai falar assim, ou melhor, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja que aqui é um ponto da plenitude do Espírito. Quando temos esse fruto do Espírito, que são todas essas partes, não há nenhuma lei contra nós. Por quê? Porque nós temos o fruto do Espírito. Então a plenitude do Espírito é ter o fruto do Espírito e ter o batismo com o Espírito Santo e assim continuar nos enchendo do Espírito Santo, né? Sinopse: a experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Conclusão: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras. Então que nós venhamos cada dia mais buscar o revestimento de poder do Espírito. Por quê? Porque isto é bíblico. Buscar
o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons, buscar o fruto do Espírito, toda a plenitude do Espírito, tudo que nós viemos fazer pelo Espírito. Nós precisamos buscar a cada dia mais esta plenitude. Revisando o conteúdo. Número 1. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Número 2. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Número 3. Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Número 4. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Número 5. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Portanto, o Espírito Santo continua atuando nos nossos dias, até hoje, continuará atuando até Jesus vier buscar a sua igreja. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter esse modelo pentecostal para hoje, continuar no manto, né? Continuar buscando a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, batizado com o Espírito Santo, ter o fruto do Espírito. Precisamos viver a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas para que assim o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos adorar o Senhor na mais profunda adoração, adorar em espírito e em verdade, tudo no Espírito e não fazendo nada da carne. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!